eu queria falar sobre comunhão com Deus. Eu me lembro que o Lucas, não sei de que está lá o Lucas, ele orou aqui e ele falou sobre comunhão com Deus na oração dele. E eu tive comunhão, fui pesquisar um pouquinho sobre comunhão, e eu achei alguns sinônimos de comunhão. Um dos sinônimos é união, o outro é sintonia, outro concordância, outro compatibilidade, outro ligação, outro cooperação, e dois que me chamaram a atenção. Um outro sinônimo, identificação e identidade. Sinônimos de comunhão. Eu creio, queridos, que esta manhã o Espírito já falou bastante aqui, já se moveu pela misericórdia dEle, de maneira muito especial. E eu creio que Ele ainda quer falar, não porque eu estou falando, eu não. Mas fiquem atentos ao que o Espírito vai falar. Porque eu creio que Ele quer fazer mais ainda. Pela misericórdia dEle. E falando desses sinônimos, né? 1 João 5,12 diz assim que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu achei aqui que encontrei aqui nesse versículo a palavra identificação. Eu tenho essa identificação, né, com o Pai, através do Filho, através da vida do Filho. Eu tenho essa identificação. Vocês já não disseram assim, talvez já disseram assim, ouviram alguém, né, ou de repente conheceram alguém e disseram assim, me identifiquei com essa pessoa. Já não disseram assim alguma vez? E por que tu diz isso, me identifiquei? É porque temos alguma coisa, de repente, às vezes a gente nem discerne, mas alguma coisa em comum, né? que faz com que a gente tenha essa identificação. Sim, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E Romanos 8,9 diz assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu vejo aqui duas desses sinônimos, identificação e identidade. Identificação, identificamos porque temos o Espírito, o mesmo Espírito. E a outra afirmação assim, diz, aquele que tem o Espírito é dele, o que não tem não é dele. E esse de ser dele me leva para uma identidade. De quem eu sou, a quem eu pertenço. E Romanos 8,16, lá está escrito assim, ó, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui está falando de nossa identidade. O que nós somos? Filhos de Deus. Vai perguntar para a Tina aqui, a Ernestina, vai perguntar, quem tu é, Tina? Eu sou uma filha de Deus. Essa identidade dela é nossa. Sou filho de Deus. Porque eu tenho o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que sou filho. Minha identidade. Em Mateus 16, 17, Jesus estava conversando com os discípulos. E ele perguntou assim para os discípulos, vem cá, o que o povo diz quem eu sou? E aí os discípulos falaram assim, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas que ressuscitou. Mas daí ele disse assim, mas e vocês, quem diz que eu sou? E aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Identidade de Jesus, quem Jesus era, é reconhecido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Marcos 3,14, ainda continuando sobre comunhão,
diz que Jesus designou 12 para estarem com ele. Diz assim, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Primeira coisa que o Senhor quer é que estejamos com ele. Esse é o desejo de Deus. Deus deseja estar conosco. Deus deseja a nossa presença. Sabia que Deus deseja a nossa presença? Deus anseia pela nossa presença. Deus tem prazer em estar conosco. E continuando, João 14,15 diz assim que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou guardar os mandamentos dele. Porque não tem como eu ter comunhão se não guardar os mandamentos, se não obedecer a Deus. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não obedeço a Deus, se eu não me sujeito, se eu não me submeto a Deus. 1 João 1, 5, 7 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Lembro do sinônimo de comunhão, compatibilidade? Luz e trevas não são compatíveis. Não há compatibilidade nenhuma entre luz e trevas. Ou estou na luz, ou estou nas trevas. Ter comunhão com Deus é andar na luz. Ter comunhão com Deus é andar na luz. Se eu não ando na luz, eu não tenho comunhão com Deus. Amados, eu creio, e nós sabemos que estamos vivendo um tempo diferente. Eu não tenho dúvida que estamos mais perto do fim do que antes. Estou dizendo uma coisa tão óbvia, né? Mas é para a gente lembrar, nós estamos mais perto do fim. E aí? Como eu estou? Qual é a minha expectativa por isso? Alguns sinais que temos visto têm confirmado que estamos vivendo um tempo que está bem mais perto do fim. E nós precisamos abrir nossos olhos para isso, precisamos discernir isso, precisamos perceber isso. Amados, tem coisas que a gente não pode se enganar. A gente diz assim: eu tenho comunhão com Deus, mas tu não tem com os irmãos? Não te engana, tu não tem com Deus. Amados, se tu tem comunhão com Deus, tu tem comunhão com os irmãos. Não tem como separar isso. Temos comunhão com Deus, nós devemos andar assim como Hebreus 12, 2 está dizendo. Devemos olhar firmemente, fixamente, exclusivamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje a gente vive tempo em que tem muitas coisas para tirar nossa atenção daquilo que realmente
devemos estar prestando atenção. Muitas coisas concorrem para que a gente não olhe fixamente e exclusivamente para Jesus. Muitas coisas para nos distrair. E nós temos que estar atento a isso, para não deixar que essas coisas nos distraiam. Porque se a gente não andar olhando firmemente para Ele, a gente vai tirando os olhos do alvo. E quando a gente tira os olhos do alvo, a gente já não sabe mais aonde está indo, para onde está indo. Oséias 6,13 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso fala de comunhão, de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Isso fala de prosseguir, de continuar e de permanecer em conhecer a Deus. Ou sei lá que alguém pode dizer aqui: eu já conheço a Deus o suficiente. Não. Porque se nós conhecêssemos verdadeiramente a Deus, a nossa vida seria muito diferente do que essa vida que vivemos. E aí cada um de nós examine-se a si mesmo. Quando não há comunhão, tem umas perguntas que a gente faz assim: quando não há comunhão, até onde será que eu posso ir? Até onde será que eu posso ir? A pergunta: eu posso beber? Eu posso fumar? Quantas vezes eu tenho que pedir perdão pelo mesmo pecado? Essas perguntas vêm quando não há comunhão, quando a gente não tem clareza. Se a gente não tem comunhão, não tem clareza do que Deus tem, do que Deus quer, do que eu devo fazer. Aí eu me pergunto, fico nessas perguntas: mas será que isso é preconceito? Será que isso não é usos e costumes, questões culturais? Aquele que vive um estado espiritual assim, vegetativo, religioso é um estado vegetativo. Porque o religioso, para mim, é o pior estado que alguém pode estar. O problema é a gente reconhecer que a gente é um religioso. A dificuldade nossa é reconhecer que somos religiosos. Mas muita gente é religioso. E por isso não experimenta a vida de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. Eu quero dizer que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem mais a Deus do que outros. Aquele que vive nesse estado fica procurando brechas nas quais possa enquadrar-se como alguém menos pecador do que realmente é. Fica buscando desculpas, justificativas. Mas isso é por causa disso, é por causa daquilo. Ou apontando. Você sabe o crente pá? Sabe como é que o crente pá funciona? Tem o crente pá e o crente enxada. Como é que a gente faz com a pá? Põe a pá aqui e joga para longe da gente. Não é assim? E o crente enxada? Ele puxa para si. Muitas vezes que a gente age como crente pá, é só para os lados, é para os outros, é os outros. Nós temos que assumir a responsabilidade nossa e ser sempre crente inchada. Mas assim não dá. Isso é renunciar. Isso é abrir mão, isso é negar-se, isso chama arrependimento. Renunciar, negar-se. Jesus, quando disse assim: aquele que quiser vir a mim, se não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Jesus disse o preço. Queridos, estão me ouvindo? Jesus disse o preço.
é tudo. É tudo. Mateus 13:7 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nós temos que cuidar para que essa palavra não fique infrutífera no nosso coração. A gente recebe a palavra, recebe sim, mas a gente tem que estar atento e vigiando para que os cuidados deste mundo, as coisas deste mundo, não sufoquem a palavra em nós e apaguemos o Espírito. Quando há comunhão, aí a questão é outra, né? Eu não fico me perguntando assim, eu posso fazer isso? Será que edifica? Será que é bom? Mas isso não será motivo de escândalo? E se um irmão mais fraco me vir assim, estaria eu em paz comigo mesmo e com Deus? No coração do verdadeiro discípulo, a glória de Deus e a edificação dos irmãos vem primeiro. No coração do verdadeiro discípulo, a glória de Deus, o testemunho do Senhor, o glorificar a Deus e edificar os irmãos, precisa ser prioridade para nós. Porque se eu olhar só para o meu umbigo, eu não vou estar pensando no outro, não vou estar me preocupando com o outro. Vou estar sendo egoísta. Talvez alguns de vocês já viram esse vídeo. Eu vi um vídeo esse tempo aí do Jesus Cop, né, para dar o crédito, né, a eles. E ele estava falando sobre a oração do Pai Nosso. Não sei quantos viram isso já, se alguém viu. Estava compartilhando sobre a oração do Pai Nosso. Toma uma aguinha. Ele estava repartindo sobre a oração do Pai Nosso, aquilo que Deus tinha falado com ele. A oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a vontade, né, e tal. Mas o que ele compartilhou aí foi sobre santificado seja o teu nome. Queridos, essa oração todo mundo conhece. Mesmo antes de ser o discípulo de Jesus, eu já orava essa oração. A gente aprendeu desde criança isso, né? Continuo orando o Pai Nosso, só não oro a Ave Maria, que também é que eu aprendi. Mas ele estava dizendo assim: santificado, como eu posso santificar o nome de Jesus? Santificado seja o teu nome. Ele estava falando: Senhor, que meus olhos nesse dia santifiquem o teu nome. Senhor, que a minha boca nesse dia santifique o teu nome. Senhor, que meus ouvidos, aquilo que eu ouço, santifique o teu nome. Senhor, que aquilo que eu penso, santifique o teu nome. Aquele negócio, eu disse, puxa, que precioso isso. E ele disse assim: pai, essa oração devia ser todo dia a nossa oração. Senhor, nesse dia que meus olhos santificam o teu nome, né? O que eu vou olhar santifica a ti. E eu digo: Senhor, santifica meus olhos, santifica a minha boca, aquilo que eu falo. Porque essa nossa vida e é para a glória de Deus, então
eu tenho que santificar a Ele, glorificar a Ele com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu faço. Para Cristo, quem o ama guarda os seus mandamentos, e quem não ama não guarda. É simples. Quem tem comunhão com Deus guarda os mandamentos dele, quem não tem, não guarda. Uma hora eu estou guardando, outra hora eu não estou guardando. Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou. A comunhão com Deus é que vai me levar a uma vida de estabilidade como discípulo. Não assim, mas uma vida de estabilidade, equilibrada. Não há, eu falei ali, né, sobre religioso, não tem morno, queridos, mas tem quente e frio. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Morno, ninguém quer estar nessa, antes estejamos como frio, porque o destino do morno é nojento. O religioso, que o Espírito Santo, que sonda o nosso coração, e Ele sonda, e eu peço para Ele, queridos, eu peço para Deus sondar meu coração, para que toda a religiosidade vazia saia de mim, porque muitas vezes eu me pego ainda muito religioso, legalista, mas eu não quero isso, porque se eu andar nisso, Deus vai me vomitar da boca dele. Isso é muito sério, o fim é muito triste. Não tem meio termo. Ou tu é discípulo, ou tu não é. Não tem lugar para... né? Coluna do meio, assim. Né? Lembra da loteria esportiva, aquela antiga? Coluna 1, coluna do meio, 2. Não tem lugar para o meio. A vez da zebra, dava zebra. Quanto mais próximo do Senhor, mais tocados e transformados somos. Menos coisas erradas, egoístas a gente vai praticar. Em comunhão, nós vivemos um processo de santificação e transformação constantemente. Romanos 12, 1, 2 diz assim que, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O Emir veio aqui e falou sobre adorar, os verdadeiros adoradores. Então está aqui, ó. O que é a verdadeira adoração? Oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo e santo, que é agradável a Deus. Está aqui, ó, nessa tradução aqui que eu tenho, diz assim, que esta é a verdadeira adoração, nos oferecer a Deus, nos render, nos entregar totalmente a Deus, como esse sacrifício vivo a Deus. Fala de sacrifício, sacrifício não é uma coisa muito boa assim, né? Exige renúncia, exige negar a si mesmo, é um sacrifício, mas eu estou me oferecendo a Deus como esse sacrifício. Para quê? Para que eu experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quê? Para que dessa forma, né? Olha aqui, continua, não vivo como vivem as pessoas deste mundo. Querido e amados, a igreja hoje tem vivido muito das coisas deste mundo, tem andado muito num padrão deste mundo. E por que na vida da igreja tem essas
essas coisas do mundo? Por que nós trazemos as coisas do mundo para a igreja? Comportamentos do mundo, pensamentos do mundo, filosofias do mundo, ideologias do mundo. Nós trazemos e nós contaminamos a igreja que é santa, sem mácula, sem ruga. Nós temos que estar cientes, com muito temor diante de Deus, saber como estamos vivendo, porque se eu estou vivendo de acordo com um padrão do mundo, que aquilo que não agrada a Deus, eu vou contaminar o corpo. E se eu for responsável por isso, Deus vai me pedir conta. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Quando temos comunhão, nossa mente vai sendo transformada. Passamos a ocupar nossa mente com aquilo que é do alto. E como é aquilo que é do alto, queridos? Como é aquilo que é do alto? Aquilo que é do alto é puro, é verdadeiro, é respeitável, é justo, é bom. Ou seja, temos a mente de Cristo. Estamos em comunhão com Deus, a nossa mente vai sendo transformada, renovada, até termos essa mente de Cristo. Vamos nos esquecendo do que fica para trás e vamos prosseguindo sempre, crescendo, sempre buscando e desejando viver de uma maneira mais santa, mais justa e que agrade a Deus. Provérbios 4,18 diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser. Tem um alvo aqui. Tem um alvo aqui. Essa luz brilhar, brilhar e brilhar até ser dia perfeito. Tem uma meta. Assim, e sabe o que chama isso, brilhar, brilhar até ser dia perfeito? Fala de comunhão com Deus, fala de santidade. É um processo, brilhar, brilhar, mais e mais até ser dia perfeito. É um processo diário na nossa vida. Até quando? Até o fim, até o último dia. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Comunhão é algo que a gente prossegue, é algo contínuo, algo que não pode ser interrompido, permitir que seja interrompido. Se somos do Senhor, não teremos paz de espírito em meio ao erro, em meio ao pecado. Se somos do Senhor, a gente não vai conseguir permanecer no pecado. O pecado nos corrói, nos destrói. Se somos do Senhor, nós seremos tomados por um sentimento de vergonha, de tristeza, gerados pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso é para o nosso bem. E sabe por quê que Deus faz isso?
Porque Deus nos ama e Deus não quer que ninguém de nós se perca. Deus nos ama, sabe por que Ele não quer que nenhum de nós se perca? Porque Ele pagou um preço alto por cada um de nós. Ele pagou um preço muito alto na cruz por cada um de nós. Irmãos, aqui para Deus não tem ninguém mais importante que o outro, tá? Não tem. Não tem ninguém mais importante. O que fala aqui não é mais importante do que está aí. Sabe por quê? Porque o preço que Jesus pagou na cruz foi o mesmo por mim, por ti, por todos nós. Não pagou mais por um. Isso aqui vale um pouquinho mais. Não, Ele pagou, o preço foi igual. O preço foi o mesmo. Então, tu tem o mesmo valor que qualquer outro aqui. Não é menos nem mais. Deus não te vê valendo mais nem menos. Deus te vê como alguém que é filho, que Ele ama. E que Ele continua amando e cuidando. Porque não quer que se perca. O propósito disso, desse arrependimento, dessa tristeza gerada por Deus, é para nos disciplinar, para que não pequemos mais. Para que não pequemos mais. Jesus, naquela conversa com a mulher adúltera, o que Ele disse para ela? Vai, teus pecados estão perdoados. E não peca mais. Não peca mais. Porque se eu continuo no pecado, então eu não tenho comunhão com Deus. Não tenho a vida do filho. Não tenho. Porque é totalmente incompatível uma vida de pecado com a vida do Filho de Deus. Totalmente incompatível. Nós não podemos administrar pecados, queridos. Mas isso aqui, daqui a pouco eu paro com isso. Não te engana. Isso pode te levar para a morte. O pecado leva para a morte. Morte eterna, separação de Deus. E isso deve ser importante para nós. Isso deve gerar temor em nós. Não administra pecado. Pecado a gente confessa. Se arrepende, confessa. Para ficar curado, para ficar livre. A comunhão com Deus é o propósito de Deus para nós. A comunhão com Deus é o propósito de Deus para nós. Por que Deus nos criou? Qual o propósito de Deus? Né? Todos sabem dizer, né? O propósito de Deus é ter uma de semelhantes. Para quê? Para a glória dele. A gente sabe. Mas um dia eu entendi que o propósito de Deus é que eu me relacione com Ele, é que eu tenha comunhão com Ele. Foi isso que Deus fez lá quando colocou Adão e Eva lá no jardim, e Deus vinha ali, né? Ela fala, pela viração do dia, vinha ali, e tinha aquela conversa com o homem, tinha comunhão com Ele. Mas quando o homem pecou, o que o homem fez? Se escondeu. Se escondeu de Deus. Se escondeu de Deus. E é assim. Quando a gente peca, a gente se afasta. Quando a gente está em pecado, a gente se afasta. A gente não quer ter contato com os irmãos, com a igreja, porque daí a luz incomoda a gente. Mas que essa luz incomode a gente no sentido de nos levar ao arrependimento e não querer se afastar. Deus deseja, né, nosso Pai deseja se relacionar conosco em todos os momentos e em todo o tempo.
Jesus quer ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, né? Ele nos mostra o caminho através da sua palavra. Salmo 119, 105, diz assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu não estiver na luz, eu não enxergo aonde eu estou andando. Se eu não estiver na luz, eu não enxergo aonde eu estou andando. E é muito perigoso andar no escuro, porque a gente não sabe onde está pisando. Daqui a pouco a gente entra num buraco, num abismo. Salmo 119, 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tem uma tradução que fala assim: para não ofender a ti. O pecado ofende a Deus. O pecado ofende a santidade de Deus. E a única maneira de eu não pecar contra Deus, de eu não ofender a Deus, é eu andando com Deus, é eu estando em comunhão com Deus, é eu me relacionando com Deus. Colossenses 3,16 diz que habite ricamente em vós a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar em nós, precisa permanecer em nós. Quando esse texto que eu li antes aqui fala: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, quer dizer que a palavra tem poder de me guardar. Se eu guardo a palavra para não pecar, então a palavra tem poder para me guardar. Queridos, nós precisamos não ser só discípulos nominais. Nós precisamos ser discípulos que andam com Deus, que têm comunhão com Deus, que leem a palavra, que oram, que têm comunhão com os irmãos, que não ficam achando que estar na reunião da igreja, se der eu vou, se eu não tiver nada para fazer eu vou. Se tu pensa assim, tu ainda não entendeu a tua responsabilidade como discípulo de Jesus com a igreja. Precisa ir para diante de Deus, para Deus te mostrar isso. Irmãos, cada um de nós, a igreja são feitas, quem é a igreja? Quem é? A igreja não é eu, a igreja é nós. Então, como igreja, se nós todos somos igreja, e somos, então todos nós somos responsáveis pela igreja, pela edificação da igreja. Ninguém fica de fora, cada um é responsável pelo que entra e pelo que sai daqui. Jesus precisa ser de verdade a nossa verdade, a nossa vida, o caminho por onde nós andamos. Precisa ser de verdade. Não é de vez em quando, não é quando eu não estou com vontade, não é quando vem o aperto e aí eu, vou lá, estou precisando que os irmãos orem por mim. Aí depois resolveu aquela situação, eu volto para a mesma condição que eu estava antes. Jesus precisa ser realmente o nosso prazer, o lugar onde a gente gosta de estar. A gente cantar é bem mais fácil do que fazer isso na prática, né? É o meu prazer louvar-te, é o meu prazer orar. Tem uma música que, não lembro que agora, que diz que é o lugar onde eu gosto de estar, a casa, tua casa, minha morada. Será que é minha morada mesmo? Quanto tempo eu fico lá na minha morada? Quanto tempo eu permaneço lá? Como resultado do nosso relacionamento com Deus, a gente vai começar a ver o seu poder fluir de dentro de nós. A gente vai começar a ver o poder de Deus fluir dentro de nós. Irmãos, é que nem um cano de água
que ele está obstruído. Pega um cano os homens acho que conhecem, um cano de 100, passa bastante água ali. Mas de repente, se esse cano estiver obstruído, de repente está passando, de 100% desse cano, está passando 10% de água. Ele está uma água assim, minguada. Às vezes algumas coisas estão obstruindo esse fluir do Espírito na nossa vida. Está obstruído. E nós não podemos nos conformar com amanhã eu tiro. E as mulheres lá em casa me pedem para fazer uma coisa, amanhã eu faço, amanhã eu vou. E às vezes passa 1, passa 2, passa 3 dias. Mas tem negócio que chega uma hora que não dá mais, ou tu vai lá e mexe, ou a coisa vai, né? Uma caixa de gordura que tem lá, eu sei que tem que limpar. Eu fico olhando ela todo dia, se ela está vazando. Faz tempo, eu digo, essa caixa ainda não transbordou. Eu nem abri para ver como é que está. Mas quando ela começar a vazar, eu sei, agora não tem jeito, agora eu vou ter que abrir. Sabe? Gente, como resultado do nosso relacionamento com Deus, né? Então assim, a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Quem quer se tornar uma pessoa melhor? Você levanta a mão. Eu acho que todos querem. Quem quer se tornar uma pessoa melhor? Eu quero. Todo mundo quer. Então eu te dou a receita. Vai ter comunhão com Deus. Vai para a presença de Deus. Fica ali. Fica ali. Tu vai sair de lá melhor. Uma pessoa melhor. Mas tu precisa... mas eu não tenho tempo. Tu não tem tempo para ser uma pessoa melhor? O fruto do Espírito vai estar se manifestando na minha vida e, consequentemente, vou me tornar uma pessoa mais sensível, mais paciente, mais misericordiosa, com mais compaixão, que não se ira com facilidade, fiel, que não guarda ressentimentos, que não é maledicente, que não é egoísta, orgulhosa, mas humilde, uma pessoa que serve, enfim. Este vai ser o resultado de alguém que conhece, que anda e se relaciona com Deus, de alguém que tem a vida de Deus. Eu vou aqui dizer uma das minhas coisas que me chama a atenção em casa. Eu digo, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Sim, sou corrigido da minha casa. Tem os instrumentos de Deus lá que me trata completo, assim. Sabe? Elas me dizem lá em casa, elas principalmente, assim, tu precisa ser mais sensível. Tu precisa de mais sensibilidade. Cara, dói ouvir isso. E tu acha que não sou tão insensível assim. Não existe meio insensível. Ou tu é sensível, ou tu não é sensível. E eu me coloquei, não sou sensível. Foi difícil reconhecer isso, achar isso. E eu luto para melhorar. Porque eu quero melhorar, eu quero ser melhor nisso. Elas me ajudam, é Deus me ajudando através delas. Porque eu preciso ser mais sensível. Eu quero ser mais sensível. Vai me fazer bem isso. E vai fazer bem para mim e para os outros que convivem comigo. E tem outra coisa também que é complicado para mim. Para se mostrar. Eu tenho um costume muito feio. Muito feio. Sabe, às vezes eu estou conversando com as pessoas e as pessoas estão falando e eu interrompo as pessoas. Elas estão falando e eu interrompo. Não deixo as pessoas completar. E eu também estou chamando a atenção nisso. Tu interrompe as pessoas, tu tem que esperar elas falar. Eu tenho me vigiado nisso. Para não agir assim, que é tão feio, é mal educado, falta de respeito
Eu peço perdão por aqueles que eu já fiz isso aqui, se sentiram afetados por isso. Eu peço perdão, porque eu faltei com respeito. Faltei com respeito. Se eu tiver comunhão com Deus, eu vou ser mais humilde. Sabe que quando a gente está em comunhão com Deus, a gente está num lugar de humildade. Se eu saio de lá, o Roberto se mostra daí. Queridos, às vezes a gente tem dificuldade de ver como a gente realmente é. Não sei se só comigo acontece isso. A gente tem muita dificuldade de nos ver como a gente realmente é. Normalmente é os outros que nos veem como a gente realmente é. E a gente tem dificuldade de reconhecer como os outros estão nos vendo. Quando eles nos dizem, mas tu faz isso. Não. Eu faço muito disso. Não. Por quê? Porque eu não estou vendo como eu realmente sou. Mas eu preciso ver como eu realmente sou. E para eu ver como eu realmente sou, eu preciso estar com Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus. Porque quando eu estou diante de Deus, então Deus vai me mostrando quem eu realmente sou. Porque a gente se engana, pensando que a gente é uma coisa, e não é. E quando às vezes alguém vem e diz para a gente, mas está exagerando. A gente se acha bonzinho, não tão mal, né? É a nossa natureza. Mas eu digo, há esperança. Porque a obra que Deus começou, Ele é fiel para completar. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer, a sua alegria está na lei, na palavra do Senhor. E na sua palavra medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes e dá no tempo certo fruto. As suas folhas não murcham. E tudo quando ele faz, ele prospera, ele é bem sucedido. Essa pessoa que está falando de alguém que tem comunhão com Deus, né? A que está dizendo aqui que ele medita na palavra do Senhor, medita dia e noite. Dia e noite. Então eu falo de alguém que tem comunhão com Deus, que se relaciona com Deus, que tem vida com Deus. E isso é para todo dia, gente. Não é para o fim de semana, que daí eu estou em casa às vezes, né? Não é fim de semana que eu vou estar com Deus, é todos os dias, em todo o tempo, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, na escola, é em todo o tempo. Deus quer isso e a gente pode fazer isso, a gente precisa só querer, desejar isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Isso está falando de comunhão com Deus. Esses que têm comunhão com Deus, eles vão fazer isso. Pelo Espírito de Deus que é com eles, que está sobre eles. Através desse relacionamento, a nossa vida vai sendo aperfeiçoada. Nossa fé é simples. É simplesmente estar perto de Jesus o suficiente para saber o que Ele quer fazer em uma determinada situação e depois fazer o que Ele quer que a gente faça. Mas a única maneira de sermos sempre capazes de saber exatamente o que Jesus, o que Deus está pensando, o que o Espírito está pensando e dizendo e querendo,
é ficando tempo com Ele. Para eu saber, vou pegar alguém aqui com quem eu não convivo muito. Vou pegar o Lucas que está aqui hoje, né, Lucas? É Lucas, né? Não. Perdão, Kleber. Hoje eu falei a primeira vez com ele. Se eu quiser saber alguma coisa mais dele, conhecer ele um pouco melhor, eu vou precisar estar com ele. Vou precisar separar um tempo para estar com ele. Para saber quem ele é, de onde ele está vindo, onde ele trabalha, conhecer um pouco dele. Eu vou precisar estar com ele. Com Deus é a mesma coisa, gente. Se eu não estiver com Ele, eu não vou saber quem Ele é, eu não vou saber o que Ele quer. Terminando, Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E para terminar, quero terminar com o que está lá em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo mesmo, a minha oração, o meu clamor é que o Espírito Santo gere em nós mesmo o desejo de estar com Deus, de andar com Deus, de ter comunhão com Deus, porque só assim nós vamos ter nossas vidas transformadas, só assim nós vamos deixar de viver uma vida religiosa. Amém, queridos? Que Deus abençoe.